A Colômbia sempre chamou a atenção de várias maneiras. Talvez você já tenha ouvido esse nome inúmeras vezes, seja no futebol, no contexto de Pablo Escobar, ou na vibrante vida noturna com mulheres atraentes. Localizado bem no coração da Amazônia, o país tem uma população que há anos anseia pela felicidade. Com uma geografia bastante diversificada, a Colômbia é 5 vezes maior que seu vizinho Equador e conta com uma população de 52 milhões de habitantes, sendo o segundo país mais populoso da América do Sul, atrás apenas do Brasil. O fato de ser densamente povoado faz desse lugar um verdadeiro centro de atrações, repleto de diversas belezas. Medellín, por exemplo, é frequentemente considerada a cidade mais famosa do país. Poucos não conhecem seu nome. Medellín é uma das cidades mais populares em termos de oportunidades de turismo e emprego para seus cidadãos. No entanto, também é um dos lugares com as maiores taxas de criminalidade, embora esse índice seja muito menor do que no passado. A cidade ganhou notoriedade principalmente por estar ligada à imagem negativa de Pablo Escobar, o criminoso mais rico da história, com um patrimônio líquido estimado entre 64 e 78 bilhões de dólares, ajustados para os dias de hoje. Abrigando um dos maiores cartéis do mundo, Medellín sempre foi conhecida mundialmente. Na década de 80, a produção de cocaína se expandiu de forma inimaginável na Colômbia, tornando o país o maior produtor mundial dessa substância. Imagine um período em que quase 80% da produção global estava concentrada ali. Atualmente, Medellín conseguiu transformar essa fama em uma vantagem para o turismo, desfazendo em parte sua imagem negativa. Ruas que antes eram evitadas agora são pontos turísticos lotados de pessoas, atraídas pelos artistas de rua e grafites coloridos por todos os cantos. Medellín é a cidade mais procurada na Colômbia por essas características distintas, com visitantes até mesmo conhecendo o túmulo de Escobar. A cidade conta com pessoas alegres que gostam de celebrar, lotando os locais. Os turistas sempre fazem uma parada obrigatória no bairro da Comuna 13, antiga sede do cartel de Medellín, que hoje está mais seguro do que nunca, vibrando com vida. Uma aura gira em torno desse lugar, tornando uma das áreas mais fotografadas do país, beneficiando os moradores locais através de lojas e vendedores ambulantes. É um lugar onde você pode facilmente conviver com os habitantes colombianos. Embora tenha começado com uma população pequena, hoje Medellín conta com quase 3 milhões de pessoas. A alta densidade populacional em um espaço de apenas 382 km² levou à construção de muitos edifícios verticais. Visto de cima, o horizonte da cidade se destaca ainda mais com esses prédios localizados em áreas privilegiadas. Na Colômbia, há uma clara distinção de classe entre esses edifícios e os bairros mais pobres e afetados socioeconomicamente. Os colombianos chamam isso de estrato. Eles classificam as regiões com números que vão de 1 a 6, sendo o número mais elevado referente às áreas mais nobres e o número mais baixo às regiões mais empobrecidas, com quase nenhuma infraestrutura. Os serviços públicos domiciliares na Colômbia são cobrados levando em consideração o status socioeconômico dos indivíduos. Nesse sistema, aqueles com maior capacidade econômica arcam com uma parcela maior dos custos dos serviços públicos, enquanto aqueles com menos recursos pagam proporcionalmente menos. As pessoas pertencentes às classes sociais classificadas como 2 ou inferiores são a segunda maior porção da população colombiana, representando em conjunto 44% do total. Este grupo inclui pequenos vendedores, vendedores ambulantes, faxineiros de hotéis e pessoas com qualificações limitadas, muitas das quais vivem principalmente em áreas rurais com rendimentos modestos. Por sua vez, os indivíduos classificados como pertencentes aos grupos socioeconômicos 3 e 4 formam a maioria da população do país, totalizando mais de 45%. Eles geralmente são trabalhadores de serviços, como recepcionistas de hotéis, enfermeiros e pessoas que trabalham na segurança privada. Por outro lado, aqueles que ocupam as posições mais altas nessa estratificação social. A minoria do país composta pelas famílias que habitam esse estrato social costuma ter uma renda elevada e possuir vários veículos. Nesses setores, encontram-se escolas particulares de alto nível, praças arborizadas, parques espaçosos, bares e restaurantes de qualidade. Um exemplo desse padrão é o bairro de El Poblado, considerado o mais nobre e seguro daqui.
Nele, encontram-se apartamentos de luxo, com moradores desfrutando de uma vizinhança limpa e confortável. Este bairro é o preferido de muitos turistas estrangeiros e expatriados, pois oferece todo o conforto do estilo de vida ocidental. Como era de se esperar, o custo de vida nessa área é bastante elevado em comparação com outras regiões e bairros da cidade. Para alugar um apartamento de 150 metros quadrados em Laureles, por exemplo, é necessário desembolsar cerca de R$ 5.000 ou mais mensalmente para cobrir as despesas, que incluem energia, água e internet. Entre os melhores lugares para se conhecer em Medellín, destacam-se suas ruas exuberantes e arborizadas, especialmente em setores atravessados por avenidas sombreadas. Em cafés como Starbucks, as pessoas podem trabalhar confortavelmente sem se preocupar em expor itens de valor na mesa, podendo concentrar-se no que estão fazendo. Assim como em muitos países sul-americanos, viver em um padrão elevado é um luxo para poucos. Infelizmente, cidades maiores nesses países tendem a ser alvo de muitos assaltantes e ladrões. Independentemente da cidade em que se vive na Colômbia, há uma frase contada entre seus habitantes em tom de brincadeira: não coloque o braço para fora da janela enquanto dirige, correndo o risco de um motociclista roubar seu relógio ou telefone. Embora a Colômbia tenha mostrado melhorias significativas nesse aspecto, as taxas de criminalidade ainda existem taxas significativas de criminalidade no país, dado o número de pessoas e a movimentação constante em qualquer horário. Especialmente para os visitantes, é preciso ter cuidado com carteiras e bolsas, já que há muitos batedores de carteira. Os turistas são frequentemente avisados pela população local para não carregarem muitos pertences e levarem apenas o essencial, com pequenas quantias de dinheiro para gastar quando saem. Curiosamente, houve um período em que crimes cometidos por motociclistas eram desenfreados. Surpreendentemente, era ilegal para os motociclistas usarem capacetes, uma medida normalmente exigida pelas regras de trânsito. Isso acontecia para que, em caso de crime, os rostos dos criminosos pudessem ser capturados por câmeras de segurança, permitindo uma rápida identificação e detenção pela polícia. Hoje, graças ao avanço dos sistemas de reconhecimento facial, essa prática não é mais necessária. Medellín é uma cidade quente, assim como muitas regiões da Colômbia, devido à sua proximidade com a linha do Equador. O Equador é conhecido pelo seu clima quente e úmido, levando as pessoas a procurarem refúgio nos shoppings e feiras do país a qualquer hora do dia. Uma das razões significativas para isso é a extrema desvalorização da moeda colombiana, o peso, que atrai turistas do mundo inteiro. Na cotação atual, R$ 1 equivale a 747 pesos colombianos. Portanto, é possível desfrutar de uma refeição saudável em qualquer lugar do país por apenas 12.000 pesos, ou aproximadamente R$ 16. Além disso, é possível se hospedar em hotéis de luxo por cerca de $5 por noite, o que equivale a R$ 70. O salário mínimo na Colômbia foi definido em 300.000 pesos, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, o que representa mais de R$ 1.700 mensais. Nesse aspecto, parece que nossos irmãos colombianos estão em uma situação melhor do que o povo brasileiro. No entanto, a maior parte da população local não desfruta de uma vida tão confortável quanto os turistas. Em relação ao custo de habitação, os aluguéis tendem a ser mais acessíveis, especialmente fora das principais cidades. Em Bogotá, por exemplo, a capital do país, um apartamento de um quarto pode custar a partir de 100.000 pesos, o que equivale aproximadamente a R$ 1.500. Em cidades menores, esses valores tendem a ser ainda mais baixos.